No Natal, minha mãe sussurrou, ninguém quer seu bebê gritando aqui. Meu pai acrescentou, sem tirar os olhos da TV, você devia ter ficado em casa. É melhor sem você. Eu apenas disse, então meu dinheiro também. Eles riram como se fosse uma piada. Mas, 3 semanas depois, a vida deles começou a desmoronar. Eu sabia que o Natal seria difícil este ano. Mesmo assim, fui. Em grande parte porque ainda tinha uma faísca minúscula de esperança de que, talvez, só talvez, meus pais me vissem de outra forma agora. Não como a garota de 19 anos que jogou a vida fora, mas como alguém que ainda está de pé, ainda tentando, ainda lutando. E não é como se eles tivessem me convidado. Eles não me convidam mais. Mas acho que imaginei que aparecer com uma torta caseira e o Eli no macacão vermelho de rena amoleceria alguma coisa neles. Nem sei por que tento. Tinha nevado naquela manhã e, quando cheguei, a garagem já estava lotada. O SUV do meu irmão mais velho ocupava a vaga onde eu costumava estacionar. Levei o Eli para dentro no bebê conforto, o vento congelando meus dedos enquanto eu me atrapalhava com a bolsa do bebê. Ninguém saiu para ajudar. Bati na porta e, depois de uma pausa, minha mãe abriu e deu passagem sem dizer nada. O calor me atingiu como um tapa. Não como conforto, mas como um lembrete do que eu estava prestes a enfrentar. A casa cheirava a canela e presunto. As mesmas decorações antigas de Natal estavam lá, mas pareciam diferentes agora, como cenários de um palco. Meu pai assistia futebol. Os filhos do meu irmão rasgavam presentes adiantado. E a esposa dele, Kelly, já estava na metade de uma taça de vinho. Ninguém disse oi. O Eli começou a resmungar, bem de leve, nada dramático. Balancei o bebê conforto com cuidado, torcendo para que ele se acalmasse. Foi quando minha mãe se inclinou, como se estivesse ajeitando a guirlanda no aparador, e sussurrou bem baixo, ninguém quer seu bebê gritando aqui. Eu congelei. Nem fez sentido na hora. Pensei que talvez tivesse ouvido errado. Então meu pai, sem desviar o olhar do jogo, completou, você devia ter ficado em casa. É melhor sem você. Olhei para meu irmão, mas ele fingia brincar com uma das crianças. Não disse nada. Só fiquei ali, como uma idiota, segurando a sacola de presentes que comprei com os últimos $200 que me sobraram depois do aluguel. Coisas para eles. Velas para minha mãe, um livro para meu pai, brinquedos para as sobrinhas. Não comprei nada para mim este ano. Não dava. Então eu disse. Não alto, só baixo, como quem pensa em voz alta, então meu dinheiro também. Eles riram. Não uma gargalhada. Só aquele riso seco que fazem quando acham que estou sendo dramática. Minha mãe fez um gesto para eu parar. Meu pai deu uma risadinha e voltou para a cerveja. Meu irmão finalmente levantou o olhar e disse, ei, vamos lá. É Natal. Como se isso significasse alguma coisa. Deixei a torta no balcão e virei as costas. Ninguém tentou me impedir. Prendi o Eli de novo na cadeirinha enquanto ele gritava no banco de trás, e fui embora sem me despedir. No caminho para casa, parei num Walgreens só para ficar sentada no estacionamento. Chorei até passar mal. Não só pelo que eles disseram, mas porque percebi algo que vim evitando havia muito tempo. Eles não me amam. Não do jeito que pais deveriam amar. Talvez nunca tenham amado. Mas a parte mais louca é que aquele não foi o momento em que tudo desmoronou. Isso veio depois. Muito depois. Na manhã seguinte, acordei antes do Eli. Pela primeira vez, o apartamento estava silencioso. Fiquei deitada no escuro, esperando aquele primeiro chorinho que normalmente vinha por volta das 6h30, mas ele não veio. Peguei o celular, não porque quisesse, mas porque sabia que teria algo da minha mãe. Sempre tinha. Depois que as coisas ficaram tensas, havia 3 mensagens. A primeira era uma foto borrada da mesa de jantar da noite anterior. Todo mundo estava sorrindo, até as crianças. Meu irmão erguia uma taça de vinho. A Kelly estava com o braço em volta da minha mãe. A legenda dizia apenas, noite agradável. Espero que você e o bebê tenham descansado. A segunda mensagem era curta, no ano que vem, é só arrumar uma babá.
Assim todo mundo pode aproveitar. A terceira foi pior de alguma forma. Apenas 4 palavras: não seja tão sensível. Não respondi. Virei o celular com a tela para baixo no balcão e comecei a preparar uma mamadeira. Naquela manhã, eu tinha um prazo para um dos meus trabalhos como freelancer, um artigo de avaliação de produto para um site de viagens. A ironia doía. Eu não saía do apartamento havia dias, exceto para comprar gasolina e fraldas. Estava sentada no chão, de pernas cruzadas, com o laptop apoiado num travesseiro, enquanto Eli chutava ao meu lado, sorrindo como se não tivesse gritado por 6 horas seguidas na noite anterior. Enviei o artigo, mandei a fatura e abri o aplicativo do banco. Foi aí que vi. Um pagamento automático tinha sido feito. $89,67 para Spectrum. A conta de internet dos meus pais. Eu vinha pagando havia meses sem realmente pensar nisso. Começou como um favor único, depois que o cartão da minha mãe foi recusado durante o verão. Depois, simplesmente virou rotina. Abri o histórico de transações. Mais cobranças. $112 da conta de luz deles 2 semanas atrás, 55 para Bush Mobile, o celular do meu pai, 34,80 da conta de água em novembro. Era dinheiro que eu não tinha. Dinheiro que eu tirava do mercado, do aluguel, das fraldas. Lembrei de ter comido cereal seco por 3 dias no mês passado, me culpando por ser desorganizada. Não era desorganização, eram eles. O que realmente me atingiu foi o total, quase $900 desde setembro. E em nenhum momento algum deles disse obrigado. Nenhuma vez perguntaram se eu estava conseguindo me virar. Certo. Em nenhum momento eles disseram coisa alguma. Apenas esperavam, como se fosse algum tipo de imposto invisível que eu devia por ter virado mãe antes de eles acharem que eu tinha permissão. Fiquei ali um tempo, encarando a tela, ouvindo Eli fazer aqueles barulhinhos felizes no tapetinho. Então abri todas as contas, uma por uma. Os sites das concessionárias, da operadora de celular, do banco. Cancelei todos os débitos automáticos, todos os cartões salvos, todos os lembretes. Depois abri o grupo da família. Só para avisar, não vou mais cobrir nenhuma conta daqui para frente. As coisas estão apertadas e eu preciso focar em cuidar do Eli e de mim. Simples, direto, sem raiva, sem explicação. Meu irmão viu primeiro. Não disse nada, só mandou um joinha. Era o jeito dele de ficar neutro. Não ajudava, mas também não me jogava aos leões. Minha mãe deixou a mensagem como lida por horas. Quando finalmente respondeu, foi só: a gente dá um jeito. Achei que você entendesse como a família funciona. Mas meu pai, ele mandou um discurso inteiro. Ele escreveu sobre sacrifício, sobre dever, sobre como eu nem teria um apartamento nem um bebê se não fossem os valores que eles me deram. Falou de como eu soava egoísta, de como estava deixando a amargura corromper o espírito do Natal. Foi essa a palavra que ele usou: corrupção. Como se eu fosse uma vilã por me recusar a continuar pagando as contas deles enquanto eu racionava a fórmula e comprava fraldas, 2 caixas por vez na Amazon, usando cartões presente de pesquisas online. Também não respondi a isso. Aquela noite, depois que o Eli finalmente dormiu, fiquei sentada no sofá pensando em quantas coisas eu tinha deixado passar. A culpa, a manipulação, as pequenas alfinetadas que começaram no dia em que contei que estava grávida. Minha mãe disse que eu tinha arruinado os planos de aposentadoria dela. Meu pai mandou eu resolver isso antes que fosse tarde demais. Eu não ouvi nenhum dos dois, e acho que eles me odiaram por isso. Não de forma aberta, mas daquele jeito lento e sufocante que leva anos para ficar claro. A semana passou em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem sequer o meme da minha mãe, o que era raro. O grupo da família morreu. Eu sabia que aquele silêncio significava alguma coisa. Eles estavam planejando algo. Eu sentia isso. Só não achei que fossem tão longe. O silêncio durou exatamente 6 dias. No 7º, meu senhorio ligou. Deixei cair na caixa postal. Eu estava andando de um lado para o outro no apartamento com o Eli, tentando acalmá-lo depois de mais uma crise de choro. O estômago dele estava ruim a semana inteira. Eu não dormia mais de 2 horas seguidas.
Estava atrasada em 2 trabalhos como freelancer e sobrevivia basicamente de torrada e café preto. A mensagem de voz foi curta. Ele disse que o aluguel não tinha sido pago. Eu achei que tivesse sido. Eu sempre agendava o pagamento para o dia 1º, e isso nunca tinha sido um problema antes. Então entrei no aplicativo do banco. Foi aí que eu vi. O pagamento tinha sido estornado. Não recusado, estornado. Alguém tinha entrado na conta e cancelado a transferência. No começo, entrei em pânico, achando que minha conta tivesse sido invadida. Depois olhei com mais atenção e vi o histórico de acessos. O dispositivo usado era familiar, um laptop antigo que eu não tocava havia mais de 1 ano. Quando saí da casa dos meus pais, deixei ele para trás, e meu pai costumava usar. Dizia que não confiava no próprio computador para acessar o banco online. Em seguida, fui checar meu e-mail. Um dos meus melhores clientes, um blog de viagens que pagava bem e de forma regular, tinha cancelado nosso projeto. Aparentemente, eu tinha recusado uma reunião e dito que não estava mais disponível. Só que eu nunca recebi esse convite. Fui catar na pasta de spam e lá estava, um convite de calendário com uma resposta enviada da minha conta dizendo indisponível no momento. Eu não mandei isso. Aquele projeto valia $600. Eu estava contando com esse dinheiro para nos sustentar pelas próximas 2 semanas. Fórmula, lenços, aluguel, tudo. Não precisei adivinhar quem tinha feito aquilo. Eu sabia. Eles não gritavam. Não mandavam ameaças. Apenas desmontavam tudo em silêncio, pelos bastidores, fio por fio. Eles sabiam quão perto do limite eu estava, quantas vezes eu mencionava que o dinheiro estava curto. E acho que foi exatamente por isso que fizeram aquilo. Mas naquela noite, por mais estranho que pareça, não foi o medo que eu senti. Foi uma sensação pesada no estômago, a realização amarga de que eu tinha passado anos entregando poder a pessoas que não mereciam. Senhas, confiança, dinheiro, acesso, tudo. Eu tinha facilitado tudo para eles, enquanto eles tornavam tudo mais difícil para mim. Então mudei todas as senhas. Fechei a conta bancária que eu usava desde os 16 anos. Transferi tudo para uma nova plataforma com verificação em 2 etapas. Apaguei o e-mail de backup, aquele que eu sabia que meu pai tinha acesso. Troquei até o chip do celular. E então bloqueei todos eles. Minha mãe, meu pai, meu irmão, a esposa dele. Não disse nada. Não avisei. Apenas cortei o fio. Pela primeira vez na minha vida, não me importei se eles estavam confusos, magoados ou com raiva. Não me importei se achavam que eu estava sendo dramática. Eu tinha acabado. Mas, claro, não terminou ali. 3 dias depois, uma parente com quem eu quase não falava, Brenda, prima da minha mãe, me mandou mensagem no Facebook. Disse que meus pais estavam preocupadíssimos, tentando entrar em contato, mas que eu não respondia. Perguntou se estava tudo bem. Ignorei. Então meu irmão me mandou mensagem de um número que eu não reconhecia. Disse que não queria se meter, mas que a mãe e o pai estavam confusos sobre o motivo de eu ter desaparecido. Ele disse que eles tinham ficado muito magoados com a forma como eu simplesmente sumi da vida de todo mundo, que não entendiam o que tinham feito de errado. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo, porque eles entendiam sim. Claro que entendiam. Ninguém sabota o aluguel de alguém e rouba a renda dessa pessoa por acidente. Ninguém usa o nome da própria filha para recusar uma entrevista de trabalho sem saber exatamente o que está fazendo. O que eles não entendiam era que, dessa vez, eu não ia rastejar de volta. Que eu não ia me explicar. Que eu não ia mais interpretar o papel da filha que sempre perdoa, sempre paga, sempre aparece. Aquela versão de mim não existia mais. E a parte mais insana é que eles ainda acreditavam que tinham algum tipo de controle sobre mim. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eu não comecei isso buscando vingança. Esse nunca foi o objetivo. Eu só queria paz. Parar de acordar todos os dias já me preparando para alguma nova obrigação que eu nunca pedi. Achei que bloqueá-los seria suficiente, mas com pessoas como meus pais, o silêncio é uma forma de guerra. Começou de forma discreta. Minha mãe criou uma nova conta no Facebook com o nome Linda M.
Sem foto, sem amigos, apenas uma mensagem: espero que você e o bebê tenham descansado. Exatamente as mesmas palavras de antes. Ela achou que estava sendo sutil. Não estava. Depois, um dos meus clientes como freelancer me encaminhou um e-mail. Veio de uma conta descartável. Sem assinatura, só um recado, só um aviso. A garota que você contratou tem problemas sérios. Não é estável. Cuidado com quem você deixa perto de crianças. Fiquei encarando a tela por um longo tempo. Eles não tinham apenas cruzado a linha. Eles tinham passado por cima dela com um trator. Sabotagem silenciosa. Eles sabiam melhor do que me confrontar diretamente. Sabiam que assim era mais difícil de provar. Mas eu reconheci o tom. Soava como meu pai. Do mesmo jeito que ele falava das pessoas de quem não gostava. Fracas emocionalmente. Não aguentam pressão. Não lidam com a realidade. Perdi um cliente por causa daquele e-mail. Um dos bons. Do tipo que paga em dia e sempre volta. Eles não disseram que foi por causa da mensagem, mas eu senti. Os e-mails esfriaram. Eu passei de colaboradora valorizada a um fantasma na caixa de entrada deles. Naquela noite, eu não chorei. Abri minhas contas bancárias, minhas plataformas de freelancer, todos os logins de que consegui lembrar, e tranquei tudo. Senhas novas, autenticação em 2 fatores, fechei qualquer coisa que parecesse vulnerável. Troquei até meu número de telefone, paguei uma taxa de $30 que eu não podia pagar, só para dificultar que eles me encontrassem de novo. Depois fui além. Lembrei que, anos atrás, eu tinha adicionado meus pais como usuários autorizados em um cartão de crédito. A ideia era ajudá-los a construir crédito. Eles nunca tinham usado, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando olhei os extratos antigos, vi dezenas de pequenas cobranças. Fast food. Amazon. Sim. Um pedido de $212 no nome da Kelly. Foi em dezembro passado. O Natal que eu pulei porque o Eli tinha acabado de nascer. Paguei o saldo do cartão inteiro e cancelei a conta. Depois liguei para todas as concessionárias que ainda estavam no meu nome e desvinculei tudo. Levou horas. Tive que vasculhar contratos de aluguel antigos e mandar documentos por fax. Mas, ao fim da semana, a internet, o gás e as linhas de telefone da casa deles já não eram mais minha responsabilidade. E, sem aviso, os serviços começaram a ser cortados. O golpe final foi a eletricidade. Às 23h48 de uma quarta-feira à noite, meu irmão ligou. Deixei tocar. Em seguida veio a mensagem de voz. Ele estava gritando, dizendo que a luz tinha acabado, que meu pai estava fora de si, que minha mãe estava chorando, que eles estavam me culpando. Ele disse: "O que foi que você fez? Você está destruindo a vida deles." Disseram que eu estava punindo eles. Não respondi. Nem precisei. Aquela mensagem me disse tudo o que eu precisava saber. Eles não desmoronaram porque eu os ataquei. Eles desmoronaram porque eu fui embora. Porque eu parei de segurar as peças. Porque, sem mim, eles não sabiam como funcionar. No dia seguinte, a Brenda me mandou mensagem de novo. Disse que eles estavam preocupados, que eu estava descontando, que pessoas da família estavam começando a comentar, mas não do jeito que ela achava. 2 tias com quem eu não falava havia anos entraram em contato. Com cuidado, em tom baixo, disseram que tinham ouvido o que estava acontecendo, não pelos meus pais, mas por outras pessoas. Disseram que sempre tinham percebido certas coisas, até quando eu era criança. Como a casa parecia tensa. Como meus pais só se gabavam de mim quando eu era útil. Elas não falaram muito. Não precisaram. Uma delas mandou uma entrega de supermercado para o meu apartamento naquela mesma noite. Fraldas, fórmula, uma caixa de lenços umedecidos, macarrão, e um bilhete que dizia apenas: "Cuide de você e do bebê. Você não está sozinha." Fiquei parada na cozinha, olhando para as sacolas por um longo tempo, porque, pela primeira vez em meses, ninguém queria nada de mim. Ninguém me pedia para consertar nada. Ninguém me culpava por existir.
Dei de comer ao Eli, dei um banho morno nele e o segurei por mais tempo do que o normal naquela noite. E, pela primeira vez desde o Natal, eu não me senti com medo. Eu me senti livre. No começo, o silêncio quase parecia um presente. Tive algumas noites em que o Eli dormiu 4, às vezes 5 horas seguidas. Usei esse tempo para colocar o trabalho em dia, limpar o apartamento, respirar. Até tomei um banho de verdade, não aquele banho corrido de 3 minutos ao qual eu tinha me acostumado. As compras que minha tia mandou duraram uma semana inteira, e eu estiquei cada refeição como fazia no ensino médio. Torrada com pasta de amendoim valia como jantar. O Eli estava crescendo rápido. Começou a sorrir mais, a segurar meus dedos com mais força. Aqueles pequenos avanços eram tudo. Mas eu sabia melhor do que acreditar que o silêncio duraria. Com meus pais, o silêncio sempre vinha antes de algo pior. E começou com uma ligação estranha do consultório da pediatra do Eli. Uma das recepcionistas perguntou se eu tinha solicitado a transferência do prontuário médico do Eli. Eu não tinha. Ela não quis dizer quem ligou, apenas que alguém com conhecimento dos dados da criança pediu que tudo fosse enviado para outra clínica, numa cidade próxima. Logo depois disso, bloqueei o arquivo do Eli. Coloquei um código de acesso, troquei os contatos de emergência. Nem precisei pensar em quem tinha feito a ligação. Só 2 pessoas tinham aquelas informações, e uma delas tinha me criado. No mesmo dia, descobri que tinham me removido de um grupo de família estendida. Minha prima Daniele comentou como se não fosse nada: ué, não te vi na conversa sobre a festa do tio Mark. Mas eu não tinha saído do grupo. Alguém me tirou. Eu não ligava para o grupo em si. O que me incomodou foi a rapidez com que começaram a reescrever a história, me apagando antes mesmo de eu ter a chance de falar. Então veio o golpe de verdade. Recebi uma ligação de uma mulher com quem eu tinha trabalhado uma vez, um contato freelance que comandava um podcast voltado para famílias. Ela disse que tinha sido procurada por alguém alegando estar preocupado com a minha saúde mental e com a segurança do meu filho. A pessoa não deu nome, só um e-mail, mas ela me encaminhou a mensagem. O texto tinha exatamente o tom que minha mãe usava quando fingia estar calma, mas queria arruinar o seu dia, educado demais, escorrendo preocupação falsa. Dizia que eu tinha paranoia pós-parto e que talvez estivesse isolando o bebê de um apoio familiar necessário. Meu estômago revirou enquanto eu lia. Não porque eu tivesse medo do que as pessoas iam pensar, mas porque aquilo era calculado demais, estratégico demais. Eles não estavam apenas tentando me ferir. Estavam tentando me pintar como incapaz. Não bastava eu ter cortado contato. Eles queriam o controle de volta. Na manhã seguinte, meu irmão ligou. Deixei cair na caixa postal de novo. Ele disse que a mãe e o pai estavam falando em procurar orientação jurídica, que tinham pesquisado sobre direitos de visitação de avós, que já tinham falado com alguém que conhecia alguém. Ele parecia exausto, como se soubesse que aquilo era absurdo, mas não soubesse como impedir. Mal consegui respirar depois de ouvir a mensagem. Não porque eu achasse que eles teriam sucesso. Eu conhecia a lei o suficiente. Eles não tinham caso algum, nenhum contato, nenhum vínculo com o Eli, nada. Mesmo assim, só ouvir a palavra tribunal acendeu algo no meu peito que eu não esperava. Pânico, raiva, uma espécie de luto que eu não sabia explicar. Naquela noite, segurei o Eli e sussurrei coisas que ele ainda não podia entender. Que eu não deixaria eles chegarem perto dele, que ele estava seguro, que custasse o que custasse, eu manteria assim. Mas, no fundo, aquilo quebrou algo em mim, porque percebi que eles nunca iriam parar. Não porque amavam meu filho, não porque sentiam minha falta, mas porque não suportavam a ideia de não ter controle. Eles não queriam família. Queriam obediência. E quanto mais eu me afastava, mais alto eles gritavam. Naquela semana, a Brenda, a porta-voz da família, me mandou mensagem de novo. Disse que estava preocupada, que meus pais sempre tinham sido generosos e que era difícil vê-los sendo descartados por mim. Falou que eu estava agindo por orgulho, que seria uma pena se o Eli crescesse sem conhecer os avós só porque eu estava ressentida. Terminou com: você ainda pode consertar isso. É só ligar para eles. Pedir desculpa. Aquilo me atingiu de um jeito diferente dos outros. Por um instante, só um instante, eu quase liguei.
Quase peguei o telefone. Então, como se o universo soubesse que eu precisava de um lembrete, a campainha tocou. Era o entregador. Mais compras. Dessa vez, da minha tia da Geórgia. Eu não falava com ela havia anos. Dentro da sacola, tinha um cartão escrito à mão: "Você está fazendo o que eu deveria ter feito há muito tempo. Continue." Fiquei parada na porta com aquele bilhete na mão e entendi uma coisa. Nem todo mundo estava contra mim. Os que sabiam a verdade, os que lembravam de como as coisas realmente eram, estavam observando. E, desta vez, estavam escolhendo não ficar em silêncio. Meus pais estavam perdendo o controle da narrativa, e não faziam ideia de como lidar com isso. O Natal passou, o Ano Novo também, e o silêncio do meu lado continuou intacto. Achei que talvez, com o tempo, eles entendessem o recado. Que parariam de tentar distorcer a história, de usar outras pessoas para chegar até mim, de fingir que não sabiam o que tinha acontecido. Mas, se algo mudou, foi o contrário. Eles ficaram mais barulhentos onde menos importava e mais silenciosos onde ainda poderia ter havido algum sentido. As mensagens mudaram da culpa para a confusão. Meu irmão voltou a ligar de números diferentes, deixando recados cuidadosamente calculados. Dizia que eles não entendiam, que minha mãe estava magoada, que meu pai estava envergonhado, que a família toda se sentia dividida. Ele disse: "Ninguém é perfeito, Judy. Você sabe como eles são. Mas isso, você já provou seu ponto." Mas eu não estava provando nada. Não mais. Não havia nada de performático no que eu fiz. Eu não estava esperando um pedido de desculpas nem alguma mudança milagrosa no comportamento deles. Não estava tentando dar uma lição. Eu estava me protegendo. Protegendo a mim e ao meu filho. Eles não entendem isso porque nunca precisaram conquistar a presença de ninguém. Sempre presumiram que as pessoas girariam em torno deles para sempre, não importa o quão mal fossem tratadas. Mas eu parei de girar. Saí da gravidade deles. A verdade é que eles ainda falam de mim. Eu sei porque as histórias continuam chegando por pessoas que eu nunca imaginei que se importariam. Uma prima de Seattle me mandou mensagem do nada. Disse que estava orgulhosa de mim. Que lembrava de como minha mãe revirava os olhos quando eu falava. De como meu pai zombava de qualquer coisa que eu gostasse e que não fosse ideia dele. Disse que via tudo aquilo na época, mas não sabia como chamar. Esse tem sido o padrão. Mensagens silenciosas de apoio dizendo: "Eu sempre me perguntei como você aguentava." Ou: "Você não está errada." Os parentes que meus pais esperavam que os defendessem não estão se jogando na frente como antes. Agora, eles estão ouvindo os dois lados. E alguns deles se lembram das coisas com mais clareza do que eu imaginava. Como eu cuidava de crianças em tempo integral aos 14 anos, enquanto meu irmão só começou a lavar louça depois dos 20. Como minha mãe dizia às pessoas que eu tinha engravidei em vez de dizer que eu estava grávida. Como meu pai costumava brincar que eu devia aluguel por ainda morar lá aos 18. As pessoas lembram. E quanto mais eu fico em silêncio, mais óbvio tudo fica. Acho que isso está deixando eles loucos. O silêncio. A falta de acesso. Eles não sabem o que eu estou pensando, sentindo ou dizendo. Não conseguem corrigir a narrativa porque eu não ofereço nenhuma. Eu simplesmente desapareci do mundo deles, e não há como girar essa história sem que pareçam ruins. Eles dizem aos parentes que eu estou sendo dramática, que são hormônios do pós-parto, que a Kelly tentou falar comigo e eu ignorei, ela não tentou. Dizem que estou cortando todo mundo e me isolando. Começaram a usar palavras como a preocupação ou a saúde mental, tentando disfarçar controle como cuidado. Mas ninguém mais compra isso como antes. Uma tia chegou a dizer para minha mãe que talvez ela devesse ser a pessoa a me procurar, não para se defender, mas para perguntar o que tinha feito que me machucou tanto. A resposta da minha mãe foi: "Ela vai voltar atrás. Só quer atenção." Aquilo me disse tudo. Eles não querem consertar nada. Querem o controle de volta. E isso eles não vão ter. O Eli completou 6 meses na semana passada. Fiz cupcakes e cantei parabéns para ele sozinha, na cozinha. Só nós dois. Sem pressão. Sem fingimento. Ele enfiou a mão na cobertura e sorriu com o rosto inteiro.
Naquela noite, recebi uma última mensagem do número do meu pai: ainda somos sua família. Um dia você vai perceber isso. Não respondi. Porque a verdade é esta: família não são as pessoas que te deram um sobrenome. São as pessoas que respeitam seus limites sem exigir explicações. As mesmas pessoas que antes perguntavam o porquê a Judy faria algo assim, pararam de perguntar. Agora elas sabem. E as que ainda não sabem, não importam. Hoje, quando deslizo o dedo pela tela do celular e vejo fotos do Eli dormindo, com o punhozinho fechado encostado na bochecha, sinto algo que não esperava. Paz. Não orgulho, não vitória. Apenas uma quietude que nunca tive antes. Não pulo toda vez que o celular vibra. Não sinto a obrigação de me justificar para quem nunca quis ouvir. Ainda existem dias difíceis. Contas que eu não sei como vou pagar. Horas em que o Eli chora sem parar. Momentos em que eu queria que tudo fosse mais simples. Mas mesmo nos piores dias, eu não sinto falta deles. Nem da aprovação, nem da presença, nem do dinheiro, e muito menos do amor deles. Porque agora eu entendo, aquilo nunca foi amor. Era condicional. Performático. Uma coleira disfarçada de afeto. Agora, eu estou livre.